Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus Todo-Poderoso seja com cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora são exatamente 15 horas e 30 minutos e eu estou aqui para mais uma vez fazer essa live para que você possa ouvir e ficar bem atento àquilo que Deus ele vai falar no seu coração através da palavra de Deus. Amém? Por isso eu quero que vocês assistem esse vídeo até o final. Tenham paciência, que eu tenho certeza que você vai aprender um pouco sobre esta mensagem que eu quero deixar aqui para cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. O que eu quero mencionar aqui hoje é sobre um esfriamento espiritual. O que significa o esfriamento espiritual? Esfriamento espiritual, amados irmãos, pode ser traduzido como uma perda da paixão do Evangelho, uma perda do primeiro amor e um distanciamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente, meus amados irmãos, qualquer cristão está sujeito a esfriar-se na fé. Mas assim como um organismo vivo deve manter a sua temperatura normal para viver, o crente, deve estar sempre fervoroso na fé em Cristo. A frieza espiritual, meus irmãos, é sem dúvida uma das piores coisas na vida do cristão, na vida do crente, pois perde-se totalmente a vontade de orar, ler a Bíblia, ir à igreja, cantar louvores, glorificar a Jesus Cristo. Sem contar que outras coisas vão entrando também na vida da pessoa sorrateiramente e ocupando o lugar de Deus. E esse tem sido, meus amados irmãos, o problema de muitas pessoas hoje no mundo em que nós estamos vivendo, na era moderna na qual nós estamos vivendo. Com a famosa expressão de que não tem nada a ver, na verdade ninguém se esfria na fé da noite para o dia. É um processo, vocês estão compreendendo? Um longo processo que aponta para um desleixo diário. Quer dizer, isso é um longo processo, não acontece do dia para a noite. As pessoas vão relaxando e esta é a função do mal. Deixar com que a pessoa se relaxa na fé diariamente. Ela deixa de ir um culto hoje, deixa de ir um domingo, ela deixa de cultuar a Deus, de aprender a palavra de Deus. Hoje ela não ora, amanhã ela não busca Deus, amanhã ela já não está com aquela vontade de ir para a igreja, então ela não vai. Então o tempo vai passando e o desleixo diário que pode ser visto no abandono gradativamente da Bíblia e a falta de oração. Crentes frios na fé, meus irmãos, encaram o pecado como algo natural e não experimentam mais o arrependimento. Quer dizer, o que isso significa? A pessoa natural encara isso de uma maneira simples. É natural não ir na igreja, hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, então é algo natural para ela. Vocês estão compreendendo? Não deixa você ficar não deixa cair nesta rotina, porque senão você está caindo nesse esfriamento espiritual que vai causar danos na sua vida futuramente. E é isso que eu vejo diariamente. É isso que eu tenho visto dia após dia na vida das pessoas. Pois as pessoas não têm mais a disposição como ela tinha antes, a disposição de buscar a Deus,
o compromisso de estar na igreja, né? A disposição de buscar a Deus com lágrimas e nem mesmo choram pelos seus pecados. Algo natural. A pessoa peca, ela faz aquela situação que não deve fazer e é como se fosse algo natural. Quer dizer, ela já não chora mais pelos seus pecados e, na verdade, estão bem mais envolvidos com o mundo e a sua glória do que com a presença da glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esta frieza, há uma frieza velada, e essa frieza revelada, isso é sério. E significa que há crentes que estão frios por dentro, né? Mas mantém o véu por fora velando, né? Por dentro, ela está morta espiritualmente, mas por fora ela se mostra forte, né? Ela está se enganando. Vocês estão compreendendo? Escondendo, disfarçando seu triste estado interior. Aqui interiormente da pessoa está destruído. Em muitos casos, são os religiosos que zelam meramente pela religiosidade, mas não têm vida com Deus, né? Principalmente aquelas pessoas que se dizem ser religiosas, cristãs, né? Que está bem. Não, eu estou bem. Você vai conversar com a pessoa fala, não, eu estou bem. É um momento que eu estou passando, eu não fui porque não deu tempo e tal. E por outro lado, aqueles que se tornaram declaradamente frios e incrédulos. Então existem pessoas que se demonstram estar bem, mas interiormente só Jesus para desvendar o mistério. Mas a gente consegue perceber o esfriamento que existe dentro daquela pessoa. E por outro lado, aquelas pessoas que declaradamente já, de uma vez, elas passaram a publicamente dizendo que a palavra de Deus, o evangelho, a igreja é coisa de passado, né? Ou seja, ela já declarou, ela já aceitou aquela situação e ela sabe que ela pouco se importa em orar, em ir para a igreja, em ler a Bíblia. E é isso que eu tenho notado dia após dia, significativamente. As pessoas não querem ir para a igreja, as pessoas não querem orar, não querem ler a Bíblia. Pouco se importa. Então, a frieza espiritual, ela é algo muito tenebroso, né? Porque o diabo entra causando essa frieza, essa perca de fé. A boa notícia, meus irmãos, é que há um remédio para curar e evitar que não caiamos na frieza espiritual. E para isso, eu quero que você preste bem atenção. Não há outra receita e não a ser recomeçar, convergir para a direção oposta. Vocês estão compreendendo? Em que se está indo, né? Como se fosse converter, né? Se converter é dar uma volta, né? Voltar ao primeiro amor, levantar-se do pó e da cinza, olhar para Jesus Cristo, o único que pode revitalizar e reanimar aquele servo abatido. Então, meus irmãos, se você se encontra nesta situação, existe um jeito para você. Você levantar do pó e da cinza, reanimar o servo abatido. Em outras palavras, é necessário um esforço, uma determinação nossa, minha, uma determinação minha. Vocês estão compreendendo? Amém? Acompanhada com ação do Espírito Santo para nos levantarmos e partirmos em direção a Jesus Cristo e a sua palavra e a oração. A palavra de Deus nos ordena
nunca lhes falte o zelo, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Levando em conta, meus irmãos, que a nossa responsabilidade na caminhada da fé, segue aqui algumas dicas para ficarmos no estado de frieza espiritual, mesmo sem querer ler a Bíblia. Você deverá ler. Mesmo sem você querer orar, você deverá se esforçar e orar. Mesmo sem querer ir à igreja, você deverá decidir a ir. Ou seja, você tem que ter opiniões opostas. Hoje eu não quero ir na igreja, eu estou cansado. Quando vem essas, não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar, amanhã eu oro. Não deixa para amanhã não. Amanhã pode ser tarde demais. E o tempo pode passar e quando você menos esperar, você está frio espiritualmente falando. E essa é a função do mal. Hoje eu não fui na igreja, amanhã eu não li a Bíblia, eu não orei hoje, depois eu oro em casa. Como pensar que não? O diabo causou-lhes uma frieza espiritual. Mas para você reverter esta situação, é você fazer o negócio oposto. Não está com vontade de ir na igreja? Vai para a igreja. Não está com vontade de orar? Mesmo sem vontade, você tem que orar. Mesmo sem vontade de ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Você que deve decidir onde ir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que o pastor Eduardo aqui está falando para você? Mesmo você sem condições de ir à igreja, você tem que ir se arrastando para ouvir a palavra, se esforçar, mesmo sem perceber a fé em seu coração. Você deverá buscar a Deus como você nunca buscou, mesmo você não sentindo nada. Então você tem que buscar, ou seja, isso significa descer no pó, se arrepender. E é uma questão de decisão, viu, meu amado? Viu, meu irmão? É uma decisão, é uma questão de decisão, esforço. E com a ajuda do Espírito Santo, você irá melhorando. Você vai melhorando gradativamente, dia após dia, a sua fé vai aumentando, se aquecendo e voltará a ficar radiante. Se é isso que você deseja no seu coração, ter uma fé ativa, uma fé forte, ser cheio do Espírito Santo, você deve fazer desta maneira. A ação soberana de Deus em nossa vida não anula nossa responsabilidade de buscá-lo e prosseguir e conhecê-lo. Amém? Resumindo, se você decidir andar com o Senhor Jesus Cristo, meu amado, e decidir absolutamente conhecê-lo de fato e de verdade, cada vez mais, todos os dias, você jamais se esfriará na fé, pois Jesus Cristo é a única fonte inesgotável de sabedoria. Vocês estão compreendendo? E de conhecimento. A água da vida, o pão vivo que desceu do céu. Oh, maravilha! A nossa luz, o caminho, a verdade e a vida. Acheguemos-se a Deus, como diz a palavra, e Ele se achegará até você. Olha só que maravilha, né? Quando eu me achego a Deus, eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim também. Então Ele não vai te desamparar. Se você está se esfriando na fé, não é culpa de Deus, é sua própria responsabilidade. Você tem que se entregar mais, se doar mais, para ter uma fé mais viva e eficaz. Como diz a palavra, achegamos-se a Deus e Ele se achegará
e ele se achegará até você. Entregue todos os dias os teus caminhos e a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Meus amados irmãos, eu vou ficar por aqui hoje, graças a Deus, dia 6 de dezembro de 2021. Fica aí essa dica para você, meu amado, para que você não possa se esfriar na fé. E se você está se esfriando na fé, você já não se sente mais aquele homem, aquela mulher de Deus como você gostaria de ser, corre em direção oposta. Cultos quarta-feiras estamos ali, 7h30 da noite. Sexta-feira nós estamos ali também, 7h30 da noite, às 19h30. E no domingo pela manhã, você não pode perder. 7h da manhã, o jejum das causas impossíveis. Olha que maravilha. Venha buscar a Deus, cultuar a Deus conosco. Não falte nos cultos. Esforça-te, tem bom ânimo. Porque Ele quer suscitar a sua fé. Deus abençoe a todos grandemente. Uma ótima tarde. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço e que Deus abençoe.